Queridas amigas, queridos amigos, Deus seja conosco, nos abençoe, nos envolva nas suas presenças, na proteção, por intermédio dos Espíritos bons, que representam o próprio Jesus, próximo a todos nós. Houve uma noite especial, que quase não foi registrada pelas tradições da antiguidade, muito menos por aqueles que o acompanharam. Naquela noite em Jerusalém, Selene parecia projetar a sua claridade de uma maneira mais acentuada sobre o basalto do piso que envolvia praticamente a cidade santa. Porquanto, naquela época, a cidade santa estava referta de pessoas, já que era a época da festa dos tabernáculos, conhecida como Páscoa judaica. Naquela época, a cidade estava tão abarrotada de gente, como era comum, mas não apenas pela tradição dos episódios que se sucederam em Jerusalém, característica da cultura local, mas também porque um peregrino estranho, um profeta exótico e especial, se encontrava na cidade. Ele havia dito que para ali, deveria viajar, porque estava, de alguma forma, na expectativa de comer aquela Páscoa com seus discípulos mais diretos. Naquela noite especial, espiões eram aguardados, porque a cidade parecia praticamente deserta à noite, já que a cultura da Páscoa não recomendava os transeuntes noctívagos à sua jornada habitual. A população, portanto, não ficava à noite transitando para lá e para cá. E aqueles que percorriam a noite de Jerusalém eram vistos pelas poucas pessoas que passavam por ali, especialmente a segurança local, como alguém suspeito. A Torre Antônia, que aquartelava a sua fortificação, não apenas representando Roma, mas também a tradição do povo hebreu, ali ao lado que foi colocado do Templo de Jerusalém, para representar não apenas o Império Romano que conquistava, mas, sobretudo, a cultura judaica, cujos poderosos estavam a serviço da própria Roma, como é o caso de Herodes, o rei de Israel, anos atrás, e agora o prefectus romano, o procônsul de Roma, Pôncio Pilatos, aquele que governava e geria a própria Jerusalém e a Judéia em nome de César, tanto quanto aqueles que eram os representantes, autoridades judaicas, mas que estavam a serviço de Roma, eram vistos sempre sob um olhar suspeito. Jerusalém, no entanto, respirava um clima de desconfiança, de expectativa. O Sinédrio mantinha as suas autoridades sempre em alerta, porque naquela ocasião da Páscoa, não apenas havia algumas movimentações legais que ocorriam profundamente fundamentados na lei, no Torá, na tradição mosaica e os seus profetas, que era esperado, por exemplo, a libertação de um bandido, de um salteador convencional, logo mais, aos dias que se sucederiam. Não apenas isso, naquela conjuntura geral, respirava-se também um clima de ansiedade, porque autoridades romanas também se encontravam na cidade. Parecia uma Páscoa especial. Ele, que se encontrava afastado um pouco do templo, que no dia anterior havia se adentrado no templo, havia lido uma escritura específica, depois que o sacerdote do templo começou a declamar um texto de Isaías,
E depois que a palavra foi franqueada, ele próprio fez o comentário que era permitido pela lei. Depois que os doutores da lei interpretavam a lei, as pessoas tinham direito de falar, e ele se colocou de tal forma na interpretação da palavra de Isaías, que todos ficaram não apenas embevecidos, mas também estupidificados. E a partir dali, ele que já era um peregrino estranho, que havia entrado em Jerusalém em festa, montado sobre um animal que recebia as homenagens humanas, pétalos e pedras preciosas, ramalhetes e ovação, Jesus permanecia na casa de alguns amigos, no Vale do Cedron, em uma região um pouco afastada do centro do núcleo comercial e cultural de Jerusalém. Ainda as pessoas se recordavam de que depois que ele entrara no templo, e ao sair, ao se evadir, depois da discussão habitual a respeito da lei, a sua palavra enérgica assustou os vendilhões do templo. Passagem evangélica mais tarde, que ficaria conhecida como a expulsão dos vendilhões, quando ele declamava a famosa frase que não é dele, que está presente no texto de Isaías, que diz: meu Pai um dia será adorado em espírito e verdade, e essa raça ainda o adora em cultos externos, e ele declama isso, recitando, portanto, uma antiga escritura, deixando os vendilhões embaraçados, que depois da sua palavra, que era mais forte do que qualquer açoite e chicote, os vendilhões, acostumados ao comércio das coisas sagradas, começaram a se afastar dali, causando uma espécie de rebuliço geral. As pessoas se recordavam dessa ocasião, porque foi na véspera, e ali, em casa de amigos, no Vale do Cedron, aquela mesma região que fica próxima ao Monte das Oliveiras, que mais tarde seria chamado Monte das Oliveiras, ali, ele está com alguns apóstolos discípulos, sentado diante de uma mesa de refeição, como era hábito da cultura judaica, repartindo o pão como era da sua preferência, distribuindo com seus discípulos, comentando algumas passagens da pregação da Boa Nova e esperando uma entrevista que havia sido marcada naquela noite, altas horas da noite, para que ninguém ficasse sabendo. Dos 4 biógrafos da sua vida, apenas o último evangelho vai registrar, no seu capítulo 3, versículos de 1 a 12, o diálogo com o mais jovem de todos os juízes do Sinédrio, que totalizavam 71 juízes. Na tradição do povo hebreu, as expressões e esse número não é ao acaso. Refere-se aos 70 ou 72 que acompanharam Moisés no Êxodo, e que ficaria mais tarde simbolizado nas tribos, simbolizados, portanto, na tribo ou nas tribos judaicas, que remanesciam daquelas linhagens que procediam dos filhos de Jacó. As 12 tribos judaicas, que eram representados mais tarde nos 72, que acompanhavam mais próximo de Moisés e seriam mais tarde os seus continuadores. Portanto, 70 juízes, 71 segundo alguns, porque o posto 72 deveria ser ocupado pelo próprio Moisés, simbolicamente falando, como grande patriarca. Era a cultura local. Qualquer julgamento civil ou penal deveria ser realizado com no mínimo 23 juízes desses 71. De todos, o mais jovem estava na época em Jerusalém. O mais jovem, o mais entusiasmado e o que mais tinha questionamentos a respeito da lei, da tradição mosaica, da tradição hebraica. Ele entendia a tradição escrita e tentava compreender casando com a tradição oral. Não era apenas escriba, portanto doutor da lei, mas era também fariseu. Portanto, uma das seitas dentre aqueles que eram guardadores da lei, para divulgar a Torá, a lei, parêntese, a lei na época não era apenas a lei civil do direito, a lei que regulava a conduta civilizatória e penal da população, mas era também a lei religiosa, porque era uma coisa só. Não havia
essa fragmentação entre os poderes, como há hoje, legislativo, executivo, judiciário, mas era uma coisa só. Razão pela qual, quando se diz doutores da lei, equivale dizer sacerdotes do templo, porque era uma coisa só. Os juízes da época eram também pessoas religiosas e eram hermeneutas, isso é, especialistas na interpretação da lei antiga. Por essa razão, o escriba ou escribão era necessariamente alguém que era especialista na lei. E o fariseu era de todas as seitas voltadas à lei, daquela seita mais rigorosa, em alguns momentos hipócrita, porque preservava a cultura dos hábitos externos e observava de maneira rígida e quase obsessiva a prática dos hábitos externos e do culto exterior, sem necessariamente a pureza por dentro, gerando mais tarde a ideia do fariseu como sendo um sinônimo de algo negativo, de alguém que vive apenas uma vida de aparência, a aparência religiosa sem a vivência interior. O fariseu, que vem da expressão parrachim, que significa separado ou separação, tinha a ideologia filosófica de se separar das outras castas, dos outros segmentos religiosos. Naquela noite, Jesus em casa com seus discípulos, possivelmente acompanhado do seu discípulo amado João, o evangelista, aquele que deveria registrar mais tarde esse diálogo, esperava o sinal de um amigo do seu amigo, que deveria levar o entrevistador para uma casa ali próxima, para a qual ele deveria se dirigir altas horas da noite, evitando suspeitas, a fim de ter contato com aquela pessoa, que para a cultura do Sinédrio era uma pessoa eminente, era alguém de destaque na sociedade, e que portanto não poderia ser visto à luz do dia. Esse homem, no entanto, cuja expressão do seu nome é traduzida ao português, do grego ao português, como homem do povo, curiosa coincidência, Nicodemos bar Nicodemos, deveria encontrar-se com Jesus pela madrugada. E talvez só João ouviu parte do diálogo, porque segundo Daniel Hopes, Plínio Salgado, Will Durant e outros historiadores, a conversa com Nicodemos, anotada no capítulo 3 de João, parece ter sido entrecortada, porque João deve ter ficado na porta da casa, vigiando, e não ouviu o diálogo de maneira integral. Mas mesmo assim foi suficiente aquele diálogo especial, que deveria ser escrita nas páginas da história, que deveria ficar não apenas na tradição cristã de todos os tempos, mas como sendo um verdadeiro poema de jogo de palavras, de brincadeira em alguns aspectos e, sobretudo, de um ensinamento esotérico com X no bom sentido, para a iluminação da consciência, para a interiorização da criatura, para o entendimento das verdades espirituais que norteiam as nossas vidas. Jesus foi sinalizado. Nicodemos tinha medo. Segundo o espírito Amélia Rodrigues, ele tinha receio porque a sua conduta de juiz era vista com preconceito pela maioria da população judaica, que acreditava que os juízes do Sinédrio também, em alguns aspectos, servia a Roma e não a população judia. E é por essa razão que ele era visto principalmente pelos profetas, pelos homens religiosos, como alguém equivocado. Ele sabia que a lei não estava completa, que havia algo de errado na lei. Os fariseus seguiam a ideologia de Hilel, o grande patriarca, que seria mais tarde professor de Gamaliel, esse grande mestre, rabino e juiz também do Sinédrio, que teria um discípulo chamado Saulo de Tarso, que também era fariseu e era escriba, doutor da lei mais tarde. Portanto, era uma tradição toda voltada para essa cultura da tradição escrita e da tentativa oral de entender os textos de Moisés, principalmente de Moisés. É verdade que Nicodemos refletia sobre a lei e entendia que a lei não estava completa, que havia de faltar algo e algo para completar. E é por isso que, ouvindo falar de Jesus e sabendo que ele sentava para comer com publicanos e com pecadores, que não fazia distinção entre pessoas, ele já havia ouvido falar do Batista e Iocanaan, e teve curiosidade de encontrar aquele homem de Deus. Mas quando ele ouviu falar que Iocanaan tinha uma palavra áspera, uma palavra dura,
intrépida, austera, que apontava os erros dos poderosos da terra, que não trepidava em dizer publicamente da conduta reprochável de Herodes Antipas, na sua vida incestuosa e promíscua com a própria cunhada, que mais tarde resultaria na sua decapitação. Ele que não tinha medo e receio de, com a palavra quase como uma espada nua, decapitar aqueles que estavam equivocados na cultura geral, inclusive entre os poderosos. Nicodemos teve medo de ser criticado, reprochado, de ser condenado por aquela palavra daquele homem austero. Admirava Iocanaan, João o Batista, mas permaneceu à distância, ouvindo falar das suas maravilhosas lições. Mas o seu primo, de segundo grau, Yashua, Jesus, causou nele um fascínio ainda maior, um fascínio especial. E ele foi na direção da casa desse amigo de outro amigo, para encontrar-se com Jesus. E quando ele adentra-se pela residência, depois de pedir as licenças, Jesus já estava sentado em uma cadeira esperando. Diz o Espírito Abélia Rodrigues, quando seus olhos cravaram nos olhos dele, ele desmontou-se de emoção, segurou a muito custo as lágrimas que insistiam em cair dos olhos, e algo tartamudeando, gaguejando, começou a exclamar: Senhor, quer fazer para entender a lei, compreender aquilo que os hebreus chamam de reino de Jeová, de reino divino, que mais tarde chamaria Jesus o reino dos céus, ou o reino de Deus. Jesus olha, sorri, parecendo entender e desnudá-lo psicologicamente, e começa a dizer: em verdade eu vos digo, é necessário nascer de novo para entrar, para ver o reino dos céus. Nicodemos se perturba e redargue, dizendo: como é possível um homem que já está velho voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus diz: o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu vos digo, no entanto, é necessário nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não vos enganes, pois, quando eu vos digo, é necessário nascer da carne e do Espírito para entrar no reino dos céus. Nicodemos se perturba. Pela sua mente, ele começa a lembrar das doutrinas dos essênios, que pregava a transmigração das almas, a reencarnação. Ele se recorda da tradição do povo egípcio, ele que conhecia a cultura geral. O egípcio também falava da metempsicose de um lado e da metensomatose de outro. A transmigração das almas no seu processo evolucionário na direção das grandes alturas. Ele se recorda dos filósofos Sócrates e Platão, que falavam do devir, do ir e vir, voltar ao mundo da matéria até se libertar das sombras. Ele se recorda da cultura indiana, da cultura oriental, do samsara, a roda das reencarnações purificadoras. Ele se recorda da tradição dos povos em geral e do próprio povo hebreu. E em algumas manifestações da cabala hebraica, a necessidade de voltar à terra em outros corpos para se aprimorar, para se desenvolver. Jesus estava se referindo ao processo de transmigração das almas, mas Nicodemos se pergunta o que é que isso tem a ver com a plenitude, com encontrar a paz divina, o estado de bem-aventurança, esse estado de êxtase. Ele não conseguia compreender o que é que Jesus queria dizer com aquela conceituação que falava a respeito do processo evolutivo. Jesus olha para ele e diz: és mestre Israel e ignora essas coisas? Pois eu vos digo, necessário nascer de novo, da água ou da carne e do Espírito, para entrar no reino dos céus. E não vos espantes de eu vos dizer isso. Se eu vos falo das coisas da terra e não compreendeis, como me compreendereis quando eu vos falarei, quando eu vou falar de coisas dos céus? A perturbação permanece, mas algo dentro dele dizia que o processo de conquista do reino divino é um processo educacional, é um processo de aprimoramento, que passa por estágios, por etapas contínuas, e que deveria receber o melhor investimento da criatura.
o que Nicodemos talvez não percebeu na sua época, e o que o Evangelho de João consegue registrar, é que na primeira resposta que Jesus dá a Nicodemos, Jesus diz: é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E depois ele diz: é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Se nós compulsarmos hoje as melhores traduções da Bíblia, veremos essa diferença sutil, como se Jesus estivesse diferenciando o que é para ver, porque ver o reino dos céus é uma coisa, mas entrar é profundamente diferente. É necessário nascer de novo, evoluir. É necessário ter a ferramenta do processo evolutivo, que é a necessidade de aprimorar-se não apenas em uma existência material, porque uma existência física, por mais longa que seja, breve, e é impossível, incompatível para o espírito dar conta de todo o seu processo de crescimento. Como diz mais tarde o Espírito Emmanuel na obra O Consolador: uma existência é um minuto no relógio da eternidade. É um minuto que deve ser bem aproveitada, mas não é suficiente para gerar no espírito todo o seu processo evolutivo, porque as reencarnações são quase infinitas, incessantes no seu processo evolutivo. Mas mais tarde Jesus diz: é necessário nascer da água da carne e do Espírito para entrar no reino dos céus. Ou seja, eu não consigo compreender e ver o reino dos céus sem a reencarnação, mas somente com a reencarnação eu não consigo me iluminar, não consigo evoluir, porque eu posso ficar reencarnando indefinidamente e não sair do lugar, e não alcançar, que é o que os budistas chamam da roda. A roda samsara é essa roda das reencarnações expiatórias, é a repetição de experiência, é o aluno que perde ano e repete indefinidamente. Sem a reencarnação eu não consigo evoluir, mas somente com a reencarnação, e exclusivamente com ela, eu também não consigo chegar lá. A reencarnação é o recurso, é a ferramenta, mas não é suficiente. Por isso que Jesus diz: nascer de novo para ver o reino dos céus. E nascer da carne e do Espírito para entrar. Porque nascer da carne é nascer de novo o corpo, mas nascer do Espírito é fazer uma transformação estrutural, uma reforma interior, uma mudança de comportamento. É aproveitar o lance reencarnatório para investir no processo de crescimento interior. Era isso que Jesus quis dizer a Nicodemos. Na tradição cristã ficou a lição do nascer de novo. A verdade é que todas as religiões falam de uma forma ou de outra num processo de iluminação espiritual, com nomes diferentes, com nomenclaturas distintas, mas todas as tradições religiosas falam de uma necessidade de iluminação. É o Satori, é o Samadhi, é o Nirvana do budismo, é o Cristo interno dos neoplatônicos e os cristãos da Idade Média, é a chispa divina dos esotéricos, dos místicos, e assim por diante. Se nós formos examinar, veremos essas nomenclaturas falando de uma coisa só. Platão falava no demiurgo, falava desse estado do Deus interno, desse estado da ideia, de sintonizar com a ideia, daí o mundo das ideias. E assim sucessivamente veremos a tradição que mais tarde Carl Gustav Jung, o psiquiatra de Zurich, discípulo de Freud, na elaboração da sua psicologia analítica, vai perceber com a sua inteligência genial que esse é um dos padrões universais, é um dos elementos que se repetem nas culturas, ao qual ele chamava arquétipo. O arquétipo é esse conceito de Jung, que é um padrão coletivo, que se repete com nomes distintos, mas é a mesma coisa. E o padrão da iluminação, diz Jung, está presente. Tanto quanto o padrão daquilo que ele chamava sombra. A sombra, para Jung, é esse lado oculto daquilo que nós ignoramos em nós. É aquele lado que a personalidade desconhece em torno dela mesma. E à medida que ela desconhece, ela projeta essa sombra ao seu redor. Toda pessoa que está na escuridão, ao se mover, leva consigo a sombra onde paira. E projeta essa escuridão sob a atmosfera na qual se encontra. Razão pela qual
quase sempre nós projetamos a nossa sombra, que é inconsciente, que nós não nos damos conta, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre as coisas nas quais estamos. Eu sempre digo isso e é até algo engraçado. Já notaram como a gente só vê o que não presta? Eu vejo pessoas dizendo, eu bato em alguém sem que a pessoa não vale nada. Eu nunca vi alguém dizendo assim, eu bato em alguém e vejo um missionário do bem, um apóstolo de Deus na terra. Não, só vê o que não presta. Porque é essa lente que a gente carrega e a gente projeta nos outros. Porque nós examinamos o mundo exterior de acordo com os dados que nós temos, com as realidades. Nós julgamos os outros e as circunstâncias de acordo com os parâmetros que cultivamos em nosso mundo interno. Por isso que é tão fácil ver o mal, ver o lado negativo, ver o lado malicioso, achar maldade nas pessoas e nas coisas. É muito fácil, porque isso é que nós carregamos ainda predominantemente. É isso que ainda predomina em nosso mundo interior. E Jung vai dizer que esse estado de sombra necessita ser descoberto. Porque ao se dar conta de algo que está escuro, já na escuridão não permanece mais. Tudo aquilo que é desconhecido é sombrio, disse ele. E tudo aquilo que passa a ser descoberto vem à luz. Jesus, como um grande psicólogo junguiano, 18 séculos antes de Jung, já havia falado não se colocar a luz debaixo do velador ou do alqueire, mas colocar a luz por cima do velador para que ilumine a todos. Que brilhe a vossa luz, disse ele. Eu sou a luz do mundo. Pastor Lino, o famoso filólogo e especialista em hebraico e judaico, língua hebraica e grego, da Universidade de Brasília, professor notável, vai dizer que eu sou a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, e vós sois a luz do mundo. A luz era a mesma. É que vale dizer que havia uma luz nele que existe em nós. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. A diferença é que nele já estava externada, ostensiva, desenvolvida. E vós sois a luz do mundo, porque a luz é a mesma, mas em nós está em estado de germe, estado de latência. Então, vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz. Era a necessidade psicológica de nos iluminar, de nos conhecermos a nós mesmos, de identificarmos o nosso comportamento, de fazer análise corajosa das nossas imperfeições, de examinar corajosamente o nosso comportamento para saber o que é que estamos fazendo na nossa vida, o que é que precisamos fazer para melhorar, o que é que necessitamos para superar as nossas más inclinações, como diz Allan Kardec. Essas realidades que estão presentes na doutrina de Jesus, mas que mais tarde Allan Kardec vai resgatar. Porque Allan Kardec, na doutrina espírita, mais tarde, resgata o pensamento de Jesus em espírito e verdade e vai estabelecer, 18 séculos após Jesus, que o ser humano tem uma natureza animal que predomina sobre a sua natureza espiritual. Essa natureza animal, na colocação de Allan Kardec, é aquilo que Jung vai chamar de sombra, aquilo que precisamos desvelar, que precisamos conhecer, que precisamos constatar através do nosso autoconhecimento, através do esforço verdadeiro para desenvolver a nossa natureza espiritual. Allan Kardec vai dizer que no homem há duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual. Quanto mais se fixa na sua natureza animal, mais distante se encontra da sua natureza espiritual. E quanto mais desenvolve a sua natureza espiritual, mais se afasta da sua natureza animal. Ou seja, transforma e não necessariamente destrói. Emmanuel mais tarde vai dizer: nenhum instinto será destruído, serão transformados, serão modificados, direcionados. Então tudo é canalizado. A fera que existe dentro de nós pode ser canalizada para o nosso bem. O problema é que a gente normalmente coloca a fera para fora nos momentos mais inadequados. No momento que a gente está assim em paz e no diálogo, a gente quer que a fera venha.
aí sou agressivo, maltrato os outros. Mas se eu usar essa fera para passar no concurso, se eu usar essa fera no foco para trabalhar mais e melhor, se eu usar essa fera para cumprir metas que precisam da minha proatividade, eu estou usando a fera de uma maneira positiva e estou transformando as paixões inferiores em, aspas, paixões positivas. Da mesma forma que a delicadeza pode ser muito inapropriada em algumas horas e pode ser muito útil, gentil e amorosa em outras. Tudo isso tem a ver com essas reminiscências do passado, que necessitam ser decodificadas em nosso mundo interno. Os conflitos que nós trazemos em forma de ansiedade, de medo, de depressão, de instabilidade emocional, são reminiscências desses instintos primários de reencarnações passadas, que precisam ser decodificados, ser examinados e diluídos com disciplina, com esforço e, sobretudo, com interiorização, com reflexão, na oração, no recolhimento, na meditação, na reflexão que faz com que nós desenvolvamos vida interior. Vida interior que nos falta muito. Nós sempre temos vida externa, vida social, vida virtual. Estamos numa época em que todos nós queremos aparecer. E quem é invisível e anônimo é infeliz. É uma coisa bem disparatada. Quem é invisível, quem não está aparecendo, precisa aparecer. Então, ou faz uma coisa esdrúxula para botar nas redes sociais para chamar atenção, ou fica infeliz e depressivo porque não aparece. Eu conheço muita gente que é muito atormentada, mas quando a gente abre o Facebook e o Instagram dessas pessoas, eu queria ter uma vida dessa para mim. Atendo casais que chegam às raias da violência, um bate no outro. E quando eu abro o Facebook, é um casal modelo na internet. É só beijo, só abraço, só declarações. Nada contra as declarações e as manifestações da internet. Nada contra. A nossa reflexão é que nós estamos fazendo dessa aparência. Porque às vezes a gente vive uma vida ilusória, achando que somos aquilo. Porque o problema não é a gente mentir, é a gente acreditar na mentira. E viver na mentira, acreditando na aparência, sem aprofundar a verdade. Então não temos vida interior. Quem não tem fama, não tem projeção, não é conhecido por todo mundo, não aparece, não tem muitas companhias, mesmo que sejam companhias de aparência, não se considera feliz. É um mundo de paradoxos, é um mundo de contradições. Esse mundo nosso é um mundo de ausência de reflexão, em que as mentes atormentadas e algumas frágeis que copiam esse modelo não aguentam e se suicidam, como nós temos visto aí. Jogos virtuais ridículos, em que jovens despreparados emocionalmente, por falta de apoio no lar, por falta de diálogo e bases seguras, por falta de exemplo que lhe dê segurança, enveredam por loucuras na internet, a ponto de optar pelo suicídio apenas para fazer parte de tribos, mesmo que isso custe a sua vida física, para se sentir inserido em alguma tribo social. Vejamos que absurdo, que descalabro. Mas é isso que nós estamos vivendo, por valorizar mais as aparências e o mundo externo do que aquilo que a gente cultiva por dentro. Mesmo na área religiosa, às vezes a gente está tendo uma religião que é uma religião exterior. Embora o Espiritismo não tenha culto externo, Kardec escrevia e insistia dizendo que o Espiritismo não tem a ideia de culto exterior. Nós às vezes fazemos isso. Privilegiamos mais o passe do que a mudança de pensamentos. Nada contra o passe, mas eu posso ficar passando dessa até uma outra vida, tomando passe até desencarnar, e desencarna mal. E vai sair passe e desencarnado. Valdo Vieira, na época que trabalhava com o Chico, deu essa declaração. Ele dizia que via espíritos, via encarnados que chegavam no grupo espírita na prece com problemas de enfermidade, pegavam aquelas filas quilométricas de tratamento, eram atendidos, eram encaminhados, tomavam passe, se sentiam melhor, depois voltavam, ficavam voltando aos tratamentos.
desencarnaram e chegaram no mundo espiritual com os mesmos problemas e reencarnaram com os mesmos problemas. Porque essa, até a nossa religiosidade, a gente acha que é pra fora. Não, eu vou tomar 3 passos, 7 passos, 30 passos, que aí eu vou ficar bom. Eu vou tomar água fluidificada. Tudo isso é muito bom, mas são acréscimos da misericórdia divina. São acréscimos para a nossa saúde por bondade de Deus. O essencial é a reforma interior para melhor. Aliás, quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Ele estabeleceu, portanto, na superação completa do problema, para que a pessoa não recidisse numa outra doença ou na mesma, o pecado, isso é, a imperfeição, a mudança interior, a reforma estrutural. Essa é a prática, essa é a terapêutica, essa é a mentalidade do cristianismo e da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é o cristianismo ressuscitado, é o cristianismo de volta. Allan Kardec coloca em uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 8, mensagem do Espírito Lázaro, a lei de amor, quando ele diz que 2 palavras existem no alfabeto divino: o amor, que resume toda a doutrina de Jesus, e a reencarnação, que é a palavra que o Espiritismo oferece para entendermos esse processo de iluminação e utilizarmos o amor durante o processo da reencarnação, a fim de chegar à plenitude e ao ápice do instinto para a sensação, da sensação para o sentimento, do sentimento para a emoção superior, como diz Lázaro, em outras palavras, na mensagem que nós citamos. É que vale dizer, meus amigos, que nós iremos desenvolver essa dimensão espiritual, sintonizando com as realidades espirituais de origem nossa, através do exercício do bem, principalmente do bem. Mas o bem aqui, em relação ao nosso próximo e em relação a nós mesmos, que significa autoaprimoramento, melhoramento interior. Não há outro fenômeno. A iluminação interior não é um fenômeno paranormal. Fenômeno paranormal é um fenômeno que chama a atenção, mas não necessariamente os paranormais se iluminaram. Daniel Douglas Home, no século XIX, ergueu-se no ar levitando, produziu o fenômeno de poltergeist, chocou Napoleão III, a Imperatriz Eugênia, Teresa da Áustria e várias cortes europeias, graças aos fenômenos paranormais. Mas era um explorador, um médium comercial, que vivia de corte em corte, se aproveitando das relações que tinha e dos presentes caros que recebia, casaco de pele cara, joias preciosas. Ele dizia: dinheiro não, Deus me livre, só presente, convívio com a nobreza, refeições caras, nada mais. Porque às vezes o médium não é pago com dinheiro diretamente, é pago indiretamente, né? Isso é uma pedra de sapato, né? No sapato de muita gente. Então, Carlos Mirabelli, aqui no Brasil, foi fotografado erguido no ar, produzindo um fenômeno de materialização à luz do dia, mas nada que ele fez que transformasse nem a vida dele, nem a de ninguém para melhor. E outros médiuns, Eusapia Paladino, a maior médium estudada na Europa, César Lombroso e outros estudaram-na durante anos, desde os 4 anos de idade. Colocava a mão numa mesa, ela rodopiava no ar diante das testemunhas, produzia fenômenos espantosos, mas não conseguiu converter ninguém para uma vida melhor, moralmente falando. E se a gente for citar paranormais, veremos quantos deles. Adolf Hitler era um extraordinário paranormal, participava de um grupo esotérico na Alemanha, no qual entrava em transes profundos, era vegetariano, fazia meditação transcendental para sublimar, para encontrar o êxtase, entrava em crises catalépticas e epilépticas quando falava às multidões, porque era um extraordinário orador, mas a sua mensagem era perturbadora, de destruição em massa. Ele dizia em transe que era o chicote que Deus utilizava para chibatear a humanidade ingrata. Era médium, mas era um médium perturbador. E se a gente for citar aqui, veremos um sem número. Francisco Lins Peixoto, Peixotinho, o famoso médium de materialização. No entanto, tinha uma vida temperamental forte. Viveu a vida inteira com o hábito de fumar, que não se conseguiu se libertar do tabagismo e outros vícios que ele cultivava. Então o maior fenômeno não é um fenômeno paranormal.
é o fenômeno de mudança interior. É por isso que Chico Xavier era tão exaltado. Porque esse sim era o extraordinário paranormal, mas era muito mais admirado pelo fenômeno que ele fez de adornar a sua mediunidade com a sua santidade, com a sua dedicação, com a sua abnegação cristã, que é o maior fenômeno que podemos fazer da nossa auto-iluminação. Como não é um fenômeno que ninguém vê assim, que não recebe aplauso, que ninguém fica olhando para tirar foto e colocar no Instagram, como ninguém fica sabendo porque é um fenômeno interno de superação, de mudança, a maioria não quer. A maioria não se decide porque não tem um retorno imediato. Não tem um retorno material. Não tem uma compensação da terra. Pelo contrário, às vezes exige renúncias na terra. Às vezes exige eu ceder aqui para ganhar em minha consciência, que é o fenômeno da auto-iluminação. Mas é um processo que todo aquele que envereda sabe que vale a pena, porque diz respeito à paz, esse bem-estar interior. O reino de Deus começa em vós. O reino de Deus está em vós, como diz Jesus. Ou como ele disse em outras palavras, não vem com aparências exteriores. O reino de Deus, portanto, é interior, que não tem essa característica de chamar a atenção, que pode até chamar a atenção pelo exemplo, mas cujo candidato não está preocupado com isso. Não está preocupado necessariamente em endereçar a ninguém os seus atos como exemplo. Se torna exemplo, é algo natural, que as pessoas percebem sem que ele queira mostrar. É a caridade anônima, é a caridade na descrição. O autoconhecimento é o primeiro passo da iluminação. Mas não é suficiente, porque eu posso me conhecer sem autoconhecimento, eu não consigo nem me melhorar. Porque como é que eu vou melhorar se eu nem sei quem eu sou? Eu não sei os vícios que eu preciso corrigir e as virtudes que eu preciso desenvolver. Então, para eu me mudar, eu preciso primeiro me saber. Então, o primeiro passo é ter ciência de si. Examinar as minhas reações, como eu funciono, como é o meu comportamento. Para depois enveredar pela mudança. E a mudança exige insistência. Ninguém acredite que vai conseguir encontrar uma plenitude espiritual de um dia para o outro. São hábitos que precisam ser superados. Alguns dos quais nós cultivamos há milênios. Como dizia Chico Xavier. Séculos de treva e alguns minutos na luz. É claro que a escuridão ainda é forte. Mas é a luz que vai apagando e não a treva que apaga a claridade. É a luz que vai apagando a intensidade da treva. Então é natural. E é por essa razão que nós dizemos: a reencarnação é um processo por meio do qual nós estamos adquirindo ou buscando essa iluminação. E a iluminação tem a ver com encontro consigo, mergulho profundo em nós mesmos e não no outro. Não achar que a gente vai conseguir iluminação com consultoria. Vou contratar um coach espiritual para me conduzir. Vai cair do cavalo com coaching. Porque não existe coaching espiritual. Ninguém tem autoridade para ser coach espiritual de ninguém. Por isso a gente vê as decepções. Eu vejo muita gente dizendo assim: eu ia para o espiritismo, sabe? Eu frequentava o centro espírita, mas me decepcionei tanto com Beltrano. Ora, e Beltrano é procurador do espiritismo? Era espírita como você. Ah, mas ele era médium, ele era orador espírita, mas ele era um ser humano antes de tudo isso. Você pegou ele num dia mal, ele também desliza como todo mundo. Seres humanos. Chico dizia, Chico é extraordinário com o seu poder e simples, né? Ele dizia o seguinte: se está encarnado é que alguma coisa está errada. É verdade, se está encarnado, alguma coisa a gente está consertando. O apóstolo Paulo dizia: a mensagem é sublime, mas todos nós somos vasos de barro. O vaso é de barro, a mensagem que é cristalina. E a gente até contamina um pouco a mensagem com a sujeira do vaso de barro, né? Então, nós somos recipientes, mas todos nós frágeis. E é na fragilidade que nós vamos encontrar a nossa força. O único coach espiritual é Jesus. Porque ali está a experiência baseada na vivência. Ali está a orientação segura.
Qualquer pessoa que busca uma consultoria, hoje está na moda, até nas empresas, buscar uma consultoria, busca a consultoria de alguém que vai reformular alguma coisa, até nas empresas acontece isso, né? Por conta de alguém que tem uma experiência muito grande no mercado e assim por diante, que vai dar diretrizes. Jesus é a experiência em pessoa, porque ele tem mais ou menos, no mínimo, 5 bilhões de anos de experiência na nossa frente. Porque há 5 bilhões de anos atrás, quando o planeta estava sendo formado, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele já era o espírito perfeito. Eu nem sei nem o que era, se é que eu era alguma coisa há 5 bilhões de anos atrás. Porque quando eu penso que eu era há 1000 anos, eu já fico com medo. Agora, 5 bilhões de anos, se é que eu era alguma coisa. Há 5 bilhões ele já tinha experiência de espírito puro. Então, ele é o coaching. Ele é a referência, se nós quisermos, de orientação espiritual. O melhoramento interior passa por tudo isso. Passa por uma conscientização de que eu me melhorando, a primeira infantilidade de uma pessoa que começa a melhorar é o seguinte: já que eu estou aqui no espiritismo e eu estou me melhorando, nada de ruim vai me acontecer, porque os guias me protegem. Como se os guias fossem uma espécie de babá nossa, que nos impedissem de a gente viver as provas nossas. Como se a gente tivesse assim um caráter especial, diferente da humanidade toda que sofre. Só nós que não sofremos, não passamos por nada. É uma infantilidade. Somos espíritos em processo de evolução. A misericórdia divina nos dá um recurso a mais, que é entender a vida de uma maneira mais espiritual, e a gente não quer passar pelas nossas provas, pelos nossos desafios. O melhoramento interior não tira as nossas provas. Pelo contrário, nos dá forças para enfrentar as provas que iríamos passar. Eu vejo gente falando em troco, né, nesse negócio de espiritismo, agora que vai dar tudo errado em sua vida. Eu só conheço gente que entra nisso e se dá mal. Como se a humanidade toda não passasse por provas, né? Mas essa mentalidade limitada que a gente tem. Não, no fundo você já era um espírito endividado. Já tinha provas a passar. O débito estava só ali guardado. O banco da providência divina não cobrou na hora, porque você não tinha maturidade para pagar a dívida na hora. Esperou que você tivesse condição de lidar com a situação e aproveitar a experiência dolorosa para crescer, e você acha que é culpa do espiritismo. Então vejamos que mentalidade. A misericórdia divina aguardou porque você não passava pela experiência. Era um tumor que estava em processo de pululação e ia explodir, mas que aguardou um prima mais, porque você poderia receber a experiência numa situação pior, diante da qual você não teria condição. Mas o projeto da lei divina não é fazer você sofrer, é você amadurecer com determinadas experiências. É o caráter pedagógico. Uma vez aprendidas determinadas lições, a prova deixa de existir por ausência de material pedagógico. As limitações externas existem, diz Emmanuel, para que nós superemos as limitações interiores. Uma vez superadas, já deixam de existir as limitações externas. Então é o processo de iluminação pelo qual nós passamos. É o processo de superação da dimensão tempo-espaço. Lendo a mensagem mediúnica recentemente, o Espírito dizia o seguinte, que tempo e espaço tem a ver com rotação e translação aqui na Terra, que tem a ver com esse período e essa dimensão de segundos, minutos, horas que nós damos. Portanto, tempo existe, segundo a palavra do benfeitor espiritual, tempo existe de acordo com o sujeito que examina e que quantifica os seus estados numa realidade temporal e espacial. E aí a entidade diz assim, porque em determinadas instâncias, para além do nível nosso habitual, existe um tempo que é atemporal. E ele conclui dizendo assim, para me utilizar uma linguagem vossa, eu prefiro utilizar a linguagem por falta de outra. Existe um tempo que é um tempo de eternidade. Um tempo que passado, presente e futuro é um estágio permanente de um eterno presente. Olha bem, aí a gente fica pensando, parece uma coisa fora da realidade. Uma coisa fora, porque encarnados nós estamos sujeitos ao suceder das épocas e o processo de transformação molecular, o envelhecimento, etc., que depende disso. Mas paremos para pensar, o tempo nosso é relativo. Há um tempo que é cronológico e um tempo que é psicológico. Basta você passar por uma dor, uma aflição, parece que não tem fim nunca.
É só você ter um cálculo renal para você ver. 5 minutos só de cálculo renal. Parece que é um ano. Que não passa nunca. Porque não é apenas um tempo cronológico. E em nosso nível de consciência, quase sempre as dores parece que passam mais devagar. Embora o relógio é o mesmo. E as alegrias parece que passa rápido. Em nossa visão, em nosso nível, ainda estamos nessa condição. À medida que a alma entra em contato com o seu ser interior, sintoniza com as realidades espirituais para além dos laços da matéria, consegue aquilo que os místicos chamam de êxtase, de asserenamento da mente, de acalmar as ansiedades e as inquietações, de conseguir o famoso silêncio interior de que fala o espírito Joana de Ângeles, sintoniza com essas esferas dos espíritos nobres, que pertencem aos espíritos nobres. É por isso que os espíritos nobres às vezes antecipam o futuro. Não é porque eles saibam o futuro, é porque vendo sobre essa perspectiva, eles já veem o futuro que na visão deles já está acontecendo. E em nossa visão mais densa, a gente ainda não viu acontecer. Porque alguns acontecimentos, por causa e efeito, já vão acontecer inevitavelmente. Kardec usa a figura da locomotiva impressa, um acidente na frente, um buraco, alguma coisa que vai levá-la à queda por conta da velocidade. O motorista não vê, mas alguém que está na cima da montanha que vê a locomotiva passando, percebe e antecipa o futuro, vai cair, porque não vai dar tempo de frear e vai tombar. Os espíritos nobres é como se estivessem nesse estágio. E nós conseguimos às vezes nos elevar no êxtase, no aprofundamento, e a verdadeira iluminação torna ao espírito, dá ao espírito uma sensação de eternidade. Uma sensação de que a realidade temporal parece se romper. Ele está no corpo, e no corpo há uma realidade temporal, mas psiquicamente ele parece viver em outro clima. Aí você começa a entender como é que Francisco de Assis passava por aquelas dores, e para ele tinha uma outra visão. Não é que não doía nele, doía. Mas a visão dele não era visão imediatista, não. Está doendo, não aguento mais, quero que passe. Era uma visão mais ampla. Ele estava em outra realidade temporal. Uma realidade que conectava a sua mente a um tempo para além daquele tempo material. Uma noção de eternidade. Aí você entende por que a ideia do inferno eterno, que não passa nunca, e a ideia do paraíso eterno também. O espírito, ao desencarnar e se comunicar com os grandes santos da Idade Média, Teresa d'Ávila, o próprio Francisco de Assis, São João Crisóstomo, São João da Cruz e assim por diante, davam a noção de que o sofrimento que eles passavam no purgatório, no inferno, era eterno. Kardec vai dizer, a sensação que o espírito tem é que o sofrimento dele não vai ter fim. É claro que tem, mas é a sensação psicológica, por causa da consciência de culpa. Da culpa que o atormenta. Da mesma forma, o bem-estar de um espírito nobre é uma sensação de eternidade, é uma sensação psicológica. Então tem a ver, tem uma certa razão, essa realidade. E aí você nota por que essa noção temporal e espacial que rompe com a realidade. Porque a alma que se eleva parece estar acima das conjunturas materiais. Kardec vai dizer, quanto mais o espírito desenvolve a sua natureza espiritual, menos as coisas da terra o afetam. Menos as quinquilharias da terra magoam-no. Qual o adulto que não se magoa mais com as coisas de criança? Diferentemente da criança que se magoa facilmente com coisas de criança. O espírito, ao se elevar acima da vida terrestre, percebe que os acontecimentos da terra são pontuais, temporários, que vão passar, são realidades muito transitórias e que não causam nele o desgaste que causam aquele materialista que valoriza só a experiência presente, a experiência do momento. É a iluminação, é o estado de iluminação. Um dos momentos mais emblemáticos de iluminação descrito pela literatura mediúnica está em Paulo e Estevão, no momento em que, depois de tanta saga, o apóstolo Paulo resolve mais uma vez voltar para Jerusalém. E ao adentrar em Jerusalém, ele contempla os seus irmãos de raça. Ele que foi antigo doutor da lei, ele que pertenceu àquele sinédrio, ele que era visto como a maior promessa de Israel de todos os tempos.
e que agora, convertido ao cristianismo, era vítima da perseguição dos seus. Ele resolve pregar na cidade. Internamente ele achava que não ia sobreviver, que era o momento final. Entra numa sinagoga, na sinagoga famosa, toma a palavra e começa a falar. Os fariseus fecham as portas, rodeiam-no para matá-lo. E a semelhança do que ele fez com Estevão até a morte, começa a ser apedrejado. Paulo ajoelha-se, fecha os olhos, as primeiras pedradas arrancam-lhe sangue que em filetes sanguinolentos e agressivos começam a jorrar da sua face para fora. A garganta estava já carcomida, os olhos cristalinos em paz, a paz que ele tanto queria conquistar. As cicatrizes da jornada, aquele corpo jovem, viril, agora quebrado. Ele curva, ajoelha-se, acha que vai morrer, fecha os olhos, as pedradas continuam. Alguém lhe dá um pontapé e ele tomba. Outro chega e começa a socá-lo. E Emmanuel diz que nesse momento ele tem um êxtase. Tem um êxtase e não sente absolutamente mais nada. E Emmanuel vai dizer, havia resgatado os débitos. E encontrou naquele momento a paz divina no seu mundo interior. É paz, é divina, mas é interna. A paz divina no seu mundo interior. Rememorava os grandes lances da sua existência. Passava pela sua cabeça, num caleidoscópio mágico, todas as peripécias dos equívocos até os grandes holocaustos e sacrifícios. Ele estava em paz e preparado para morrer. E depois de ser quase que transformado em uma massa de sangue no chão, alguém que simpatizava com a sua palavra disse para improvisar: eu pego ele e jogo nos monturos, deixa ele comigo. Dispersa o restante dos fariseus, era um homem de mais de 2 metros, que no fundo simpatizava com o cristianismo. Carrega o desmaiado, ainda dá uns socos para disfarçar perante os fariseus que estavam enfurecidos, querendo destruí-lo, destroçá-lo ali. Dispersa todos e diz Emmanuel na sua palavra iluminada, leva-o até os monturos, ali atira-o na frente de algumas testemunhas, que eram os lixos da cidade, e fica até altas horas da madrugada para depois ir lá e resgatá-lo. Não estava morto, estava desmaiado. Desperta, ainda ensanguentado, pensando que já estava no mundo dos mortos. Mas a partir dali, ele escreveria a famosa epístola, na qual ele coloca: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É que vale dizer, já havia se encontrado, já havia se descoberto, já havia conseguido a consciência de imortal, a consciência de imortalidade. Como eu costumo dizer, a consciência e não o conhecimento. Nós sabemos, todos nós sabemos que somos imortais, mas nem sempre sentimos que somos imortais. Porque se a gente se sentisse como imortais, a gente não teria tanto medo das coisas. Como é que a gente se sente imortal? Porque a gente tem consciência de imortalidade e tem medo de morrer. Então a gente tem conhecimento da imortalidade, mas não se sente imortal como aqueles cristãos, aqueles mártires. Quando a gente transformar o conhecimento em sentimento, em vivência, encontraremos esse estado de autoiluminação. É a conversão daquilo que a gente sabe, e não estou dizendo que aquilo que a gente sabe não é importante, é importante. A gente não vai evoluir sem também o discernimento e o conhecimento. Mas o discernimento e o conhecimento não são suficientes. É necessário um outro passo, que é converter isso em vivência, em sentimentos, em consciência de que somos realmente mortais. Parabenizamos a casa Caminho da Luz, que nesses mais de 30 anos, aproximadamente 40 anos, 38 anos, voltados para a dedicação, para a abnegação e para a iluminação de consciências, tem nos ofertado aí a possibilidade de refletirmos temas como esse, que nos interessa a todos nós. Não apenas a doação material que nos ajuda,
especialmente aqueles que sofrem de carência. Mas a doação material hoje a gente recebe para nem precisar de novo. Como dizia Jesus, Judas, os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre. É que vale dizer que a doação material a gente oferece porque ainda temos carências na terra. E a gente ajuda até que a sociedade seja mais justa. Mas chegará um dia que essas injustiças materiais não existirão mais. Mas ainda assim, haverá necessidade de reuniões como essas, de iluminação de consciências, de reflexão em torno do ser espiritual que somos, de fazer a obra divina dentro. Porque a obra divina fora é apenas um pretexto para a gente crescer internamente. O que a gente tem visto são cristãos em geral, espíritas em particular, fazendo só a obra externa. Doação de remédio, doação de cesta básica, campanha do quilo, passe, doutrinação mediúnica, faz as ações sociais. Mas não aproveita essas ações sociais para o melhoramento interior. Não que as ações sociais não sejam positivas, mas se eu só faço a ação exterior e não me melhoro por dentro, eu nem aproveito a minha obra. Porque a verdadeira obra é interior. É o construir o reino interno. Como diz Haroldo Dutra Dias, a gente tem visto espíritas fundando hospitais psiquiátricos espíritas e depois de desencarnar vão ser pacientes. Na dimensão espiritual do hospital. Espíritas fundando o centro espírita e depois vão ser os obsessores. Ora bem. Então a obra exterior é importante quando eu aproveito ela, como fazia Chico, como fazia outros, que na ação social cresceram por dentro. Do contrário, a gente faz a obra exterior e por dentro continuamos invocados, coléricos, irritados, distratando os outros, impacientes. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Disse Jesus. Então a proposta é a iluminação interior. E por isso, congratulamos essa casa, esse oásis de bênçãos de amor, repetindo aquilo que o Espírito José Silveira Horta disse certa vez, em psicografia por Chico Xavier: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem, dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.